Agora mais uma aula agora virtual, né, por conta do coronavírus, essa sobre lei de Newton, de dinâmica, o conteúdo da dinâmica. Bom, uma coisa fundamental é a primeira lei de Newton, que não necessariamente é de Newton, é porque adquiriu esse nome, mas essa lei já sabia, os cientistas já se conheciam antes de Newton, inclusive Galileu já mencionou sobre a lei da inércia, sobre a inércia. Aí ela ficou conhecida porque Newton publicou no seu livro um princípio 1, princípio 2, princípio 3, e aí ela ficou conhecida como esse princípio 1, lei de Newton, a primeira lei dele, mas não é necessariamente dele. Bom, aí a gente tem um exemplo de uma imagem de um motorista, quando ele aciona os freios, você pode olhar aqui, perceba que ele bate ele é lançado para frente, o cinto de segurança não consegue prender totalmente e aí ele bate no airbag, aqui machuca o joelho e tal. Então, o que é que acontece? Quando o carro está em movimento, com velocidade constante, e ele é brecado bruscamente, ou com um obstáculo, ou quando ele bate um outro carro, num poste, numa parede, e aí o que é que acontece? O ocupante do veículo estava com velocidade constante na mesma direção, em mesmo sentido que o carro estava. Quando o carro para, o corpo desse homem tende a permanecer do mesmo jeito. Qual era o mesmo jeito? Com a mesma velocidade, na mesma direção. E aí a lei da inércia fala exatamente sobre isso. É uma tendência natural de permanecer inalterado o estado de movimento. Olha só, essa primeira lei de Newton diz que todo corpo tende a se manter seu movimento. Se em repouso, irá permanecer em repouso, desde que não haja forças atuando sobre este corpo, e aí mantendo ele em equilíbrio, né? Aí outro exemplo, quando o carro vinha com velocidade constante, quando ele breca, os ocupantes são jogados para frente. Pessoal, tem uma coisa também interessante, que é quando o carro faz uma curva para a esquerda, os ocupantes do veículo, depois que ele faz a curva, eles tendem a permanecer em linha reta com a mesma velocidade. Quando o carro faz a curva, o corpo do objeto das pessoas são levemente deslocados, porque eles tendem a permanecer em linha reta. E a gente tem a sensação que é jogado para a direita. Ou, se for a curva para a direita, tem a sensação que é jogado para a esquerda. Mas, na realidade, é movimento retilíneo uniforme. E aí, se em movimento, permanecerá em movimento até que haja uma força contrária que faça esse corpo parar. Se não houver força contrária, a velocidade permanecerá constante, o movimento retilíneo. Aqui a gente tem dois exemplos de questões com charges, que ele fala exatamente de uma maneira lúdica, mostrando essa lei tão importante. No primeiro caso, Newton disse que um corpo permanece em repouso. Se você é preguiçoso, aí Garfield diz, não, estou conduzindo uma experiência científica. Aí o dono dele diz, preguiçoso. Aí não, estou testando a primeira lei da física. Ele, preguiçoso. Ele, os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Se não houver nada que possa tirá-lo deste estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Bom, a charge realmente ela está certa, entre aspas, porque na lei de física, a lei de Newton, e aí tem umas condições para isso acontecer, mas é muito boa para você aprender de uma maneira lúdica. A segunda parte já é outra questão que ele vai tratar também disso. Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Não mandei você se movimentar um pouco hoje, aí ele está lá parado, né? Depois ele pensa, obviamente, João, não está levando em conta a rotação da Terra, porque se nós estamos na Terra e a Terra está em movimento constante, com velocidade constante, dois movimentos, né? Um movimento de translação em relação ao Sol, em torno do Sol, e um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Então, realmente, se a gente tiver levando isso em consideração, mesmo agora que eu estou sentado na cadeira, estou em movimento. E aí ele explica mais, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo.
ou distingui-lo do estado de repouso. Aí mais um pedaço, mais um recorte, mais uma mudança brusca pode nos lembrar disso. Aqui estão os 3 no carro. Para que serve essa manivela? Ele fica pensando, aí ele vai e puxa. Não mexa no freio de mão, Garfield. Mas aí ele já tinha mexido. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Bom, quem já voou de avião sabe quando você está no momento, em processo de decolagem, que o avião vai taxiando até o ponto de decolagem e o piloto fica pedindo autorização para voar e você fica sentindo o avião parado e sentindo que os motores estão movimentando com muita força, ele fica tremendo. Aí no momento que ele libera o freio de mão lá, ele sai, arranca de uma vez, você fica totalmente preso na sua cadeira, na sua poltrona. Por quê? Exatamente essa explicação aí, né? Quando há uma mudança muito brusca, essa aceleração você sente quando está em movimento. E depois, quando o avião está lá já voando com uma velocidade de cruzeiro, você nem sente. Você sai, vai ao banheiro, come e não tem essa sensação, porque é como se ele tivesse praticamente parado por conta dessa sensação aí, né? Referencial. Bom, a lei da inércia, a massa dos corpos podem interferir? Será que ela pode? Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior é a sua tendência de permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Um exemplo disso, imagina 2 exemplos. Né? Um carro que vem com velocidade constante, cheio de pessoas no carro. Ele vem com velocidade constante e se ele desligar o motor e deixar em ponto morto, o carro vai permanecer com velocidade constante. Se você tentar parar esse carro, você vai gastar uma grande quantidade de energia e, dependendo da velocidade, não consegue parar, né? Vai ter um acidente. Mas se for uma bicicleta, uma pessoa numa bicicleta e você quiser pará-la, é mais fácil. É mais fácil porque quanto menor a massa, menor a inércia. Então é mais fácil mudar o estado de movimento, modificar isso. Com objetos muito pesados, não. Aí é exatamente essa explicação que na rodovia os carros e motocicletas podem rodar, trafegar com uma velocidade, enquanto que caminhões e ônibus têm que rodar numa velocidade menor, porque é mais difícil pará-los, é mais difícil mudar o estado inercial. Portanto, a massa é uma característica que mede a inércia do corpo. Aí a gente tem exemplo em um trem de metrô, quando dá sua arrancada para dar partida ao seu movimento, as pessoas estão em repouso, tendem a ficar em repouso, indo a um movimento levemente para trás. O mesmo acontece quando ele para, quando ele vem com velocidade constante, vai parando na estação, as pessoas são jogadas um pouco para frente. Por isso que a gente só, quando está no metrô, num trem, a gente só tenta segurar no momento da arrancada e da saída, porque depois é mais fácil controlar. Prefiro usar motociclista. Quando o motociclista está em movimento e para bruscamente a sua moto, ele é arremessado também para frente. Não nesse exemplo aí. Esse exemplo aqui, ele dá um salto numa rampa e aí ele dá um super-homem, se eu não me engano, esse salto aí, o modelo é o super-homem. Mas o que ele quer representar é exatamente isso. Aí o foguete, quando no momento do lançamento do foguete, a explosão, né? Aí aqui os combustíveis se explodem, impulsionar esse foguete verticalmente para cima, e aí ele vai passar da atmosfera e quando ele está já numa região bem distante da Terra, ele libera esses foguetes e vai ligar só os retrofoguetes do ônibus espacial e vai chegar no seu objetivo. Bom, agora a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, que ela diz que toda força resultante é proporcional ao produto da massa vezes a aceleração. Bom, aqui a gente tem, todo o corpo precisa de uma força para se movimentar e outra para parar.
Quanto maior for a massa, maior deverá ser a intensidade da força para poder variar esse movimento, né? O movimento. Quanto maior a variação de velocidade, maior a força. Ou seja, se você tem uma variação de velocidade muito grande, é porque você teve uma força maior. Mas, por exemplo, se você fizer uma força, o máximo que você puder, com um saco, um saco de feijão, 1 quilo de feijão, você fizer a maior força que você tiver, arremessá-lo, ele vai ter uma aceleração. Mas se você fizer a mesma coisa com uma pedra pequena, ela vai ter uma aceleração maior, porque com a pedra pequena, a massa é menor, você mantendo a mesma força, consequentemente você vai ter uma maior aceleração. Porque a força mantendo constante, a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Essa lei diz que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo é igual à força resultante deste. É essa força resultante que indicará a direção, o sentido em que o corpo se moverá. Bom, como a força é um vetor, e todo vetor tem que ter módulo de direção e sentido, para onde você fizer a força, você vai ter também uma aceleração nessa mesma direção e sentido. E a soma dessas forças vai formar um só vetor, por isso que é a força resultante. Quando a força resultante está presente numa partícula, ela adquire a mesma aceleração, uma aceleração com a mesma direção e sentido da força, que é a questão do vetor, né? Porque ela está vinculada, são vetores. Aqui a gente tem a equação fundamental, da dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração, a unidade de força, que é Newton, no sistema internacional. Aí você tem a unidade de massa, quilograma, e a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Bom, toda vez que você estiver falando de Newton, você está dizendo quilograma por metro por segundo ao quadrado. É uma grandeza composta, né? De distância, tempo, velocidade, massa. Aí a gente tem o seguinte, várias forças atuando. O somatório, aqui é o símbolo sigma, somatório das forças. Força resultante é igual ao somatório das forças que atuam no corpo. Aqui eu tenho 5 forças para poder ter mais. E a soma vetorial dessas forças vai resultar só em uma. E também ela pode ser zero. Se ela for zero, aí a gente tem dois tipos de efeito. O efeito estático, quando a velocidade é constante e ele está em repouso. O efeito dinâmico, quando a velocidade é constante, diferente de zero, mas ele está em movimento, retilíneo e uniforme. Aí, como a força é uma grandeza vetorial, para encontrarmos a força resultante é necessário fazer uma soma vetorial. Se a força resultante for nula, o corpo estará em repouso, equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. A terceira lei de Newton, também conhecida como a lei da ação e reação. Essa lei ela é o seguinte: toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, em sentido contrário, atuando em corpos diferentes. Se você bater, por exemplo, minha mão direita vai fazer uma força na palma da minha mão esquerda. Eu faço a força aqui e a minha mão esquerda tem uma reação no soco aqui. Então, são corpos diferentes, mas a mesma intensidade. Se eu bater com muita força, por exemplo, na parede, a minha mão vai doer, porque a reação vai ter a mesma intensidade e o sentido contrário. Então, para toda força surgir num corpo como resultado da interação com um segundo corpo, deve surgir nesse caso aí, nesse segundo, uma outra força. Cada reação, cuja intensidade, a direção são as mesmas, mas o sentido é oposto. Aqui a gente tem vários exemplos. Aqui o cavalo, quando ele puxa as patas dele, faz a força para trás, e essa força para trás faz com que o cavalo calvague, faça seu movimento para frente. Essa força ele puxa aqui a charrete que está presa nesse obstáculo, nessa pedra,
E a pedra, como tem uma massa muito grande, tem maior inércia, cria uma dificuldade maior. Mas aí você está vendo várias vezes o par de ação e reação. Aqui eu tenho no martelo, ação e reação, empurrando o prego empurrando o martelo, o pé empurrando o chão, o solo impulsionando, fazendo uma força contrária. Aqui, como está na horizontal, esse objeto, essa vermelha aqui é a força peso, e esse azul aqui representa a força normal, que tem na mesma direção, mas os sentidos contrários, é a força normal. Nesse caso, anulará a força peso. No foguete, a gente já tinha falado anteriormente, a queima do combustível aqui da explosão impulsiona ele para a força da explosão para baixo, fazendo com que o foguete vá para cima. Bom, algumas propriedades do par de ação e reação. Estamos associando aqui, estão associadas a uma única interação, ou seja, correspondem às forças trocadas entre apenas dois corpos. Tem sempre a mesma natureza, ambas de contato ou de campo. Então aí são dois tipos de força. Por exemplo, quando a força é de campo, é uma ação à distância. Por exemplo, a força gravitacional, a força elétrica, a força eletromagnética. Uma força de contato, por exemplo, o morro, um carro bate no outro, o pneu do carro faz com que o carro se movimente, é uma ação, uma força de contato. Então, elas são um pouco diferentes. Então, é diferente atribuir ação a uma das forças e reação a outra. Aí aqui a gente tem algumas características mais fundamentais. Estas forças são caracterizadas por terem mesma direção, sentido oposto, aqui mesma intensidade, aplicadas em corpos diferentes. Logo, não podem se anular. Uma força nunca aparece sozinha. Elas sempre aparecem em pares. Uma delas é chamada ação e a outra de reação. Aqui a gente dá para ver, por exemplo, a força peso de um objeto puxando para a superfície da Terra, e a reação dela é no centro da Terra. Então, sempre um par de forças. Força gravitacional, uma ação à distância, uma força de campo. A força elétrica, duas partículas interagem entre si. Quando as cargas têm mesmo sinal, se repelem. Quando elas têm sinais contrários, se atraem. A força, lei de Dufay, a força elétrica. Depois vai estudar a lei de Faraday, para estudar mais especificamente essa força elétrica. Aqui é a força magnética, que é a lei de Lorentz. E aí a gente tem o polo norte e polo sul do ímã, o outro polo norte e polo sul. Sempre polos de mesma letra se repelem, enquanto que os de letras opostas se atraem. Se você tentar quebrar um ímã e tentar juntá-lo no mesmo lugar, ele vai impedir, porque quando você quebra, ele inverte a polaridade naquele ponto. E aí eles ficam com polaridade, um lado fica com polaridade diferente. Quando você vai tentar, aliás, igual ao outro. Quando você tentar juntar, aí ele vai repelir. Aqui a gente tem força de contato, três tipos. A força de tração, quando você tem uma força exercida por uma corda, puxa a corda, nesse ponto ela vai fazer uma força nesse sentido, na outra extremidade ela faz uma força no sentido contrário, mantendo a corda esticada, um cabo de aço, uma corrente, uma correia, são exemplos de força de tração também, que é uma força de contato. Quando você coloca um objeto, um livro sobre uma mesa, a força que faz ele impulsionar para baixo é a força peso, e a reação dessa força peso na superfície horizontal, perpendicular a essa superfície, é a força normal. Nesse exemplo aqui, ele está dando um vetor menos n para mostrar que o sentido, mesma direção em sentidos opostos, que é um par. E essa força normal negativa está surgindo na mesa, que vai se anular com as forças aqui, ó, em cada pezinho da mesa, também vai ter uma forcinha normalzinha menor, né? Aqui, ó, o livro, se estiver descendo no plano inclinado, quando ele desce no plano inclinado, nesse sentido aqui, a força de atrito é para cima.
Se você fizer com que o livro suba, a força de atrito é para baixo. Porque a força de atrito é uma reação da rugosidade da superfície. Quanto mais rugosidade a superfície tiver, maior atrito ela tem. Consequentemente, mais dificuldade de arrasto. Se você tentar arrastar, por exemplo, uma pessoa sentada numa almofada, num piso porcelanato, é mais fácil deslizar do que no calçamento. Porque o calçamento é mais áspero, tem mais rugosidade, o coeficiente de atrito é maior. Então, só para lembrar que a força de atrito é uma força de reação da superfície de contato, que essa reação é contrária ao movimento. E aí a gente tem outros exemplos de par de ação e reação, né? Sentada, a força peso para baixo, a força normal para cima. Aqui ação e reação, a força do pé para trás faz uma reação que a pessoa caminha para frente. E aqui eu tenho mais dois exemplos lúdicos, onde Mônica bate no Cebolinha com o seu coelhinho, e aí mostrando ali a ação e reação. E aqui mais ação e reação também, a queima do combustível, impulsiona a explosão, impulsiona para a direita, enquanto que o foguete vai para a esquerda. Aqui eu vou mostrar para vocês a força resultante de alguns vetores, algumas características de vetores. Só para lembrar, quando os vetores estiverem em mesma direção, por exemplo, vou pegar aqui dois lápis para mostrar a vocês, dois vetores, se eles estiverem em mesma direção, em mesmo sentido, a soma vetorial, eu posso utilizar a lei dos cossenos aqui, ó, que é essa regra enorme. Mas um resumo dela é só a soma. Quando ele tem a mesma direção e mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero, vocês vão perceber que é um caso particular da lei dos cossenos, que você pode calcular apenas com a soma. A coisa contrária, o ângulo aqui é zero. Quando o ângulo é 180 graus e eles têm sentidos opostos, aqui você resolve a força resultante como? Calculando uma subtração. Aí, o problema entre 0 e 180 tem vários ângulos, né? Que a gente sempre reduz ao primeiro quadrante, mas, por exemplo, 90 graus especificamente, o ângulo de 90, o cosseno de 90, você tem que saber que o cosseno de 90 graus é zero. Consequentemente, se você aplicar a lei dos cossenos e substituir o cosseno de 90, todo esse termo se anulará. Tudo isso aqui, ó. Consequentemente, ele vai ficar igual ao Teorema de Pitágoras. Então, os três casos particulares são mesma direção e mesmo sentido, soma. Quando é perpendicular, eu uso o Teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E quando eles têm sentidos opostos, que o ângulo é 180, eu subtraio. Em qualquer outro ângulo, eu tenho que utilizar a lei dos cossenos. Aí está mostrando exemplo que a força resultante é apenas uma força, é proporcional à massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Aqui, quando você tem duas forças, faz a subtração, o resultado delas é proporcional à massa vezes a aceleração. Aqui, duas forças também. Aqui eu tenho três forças. Ou seja, não tem a ver com o número de forças, tem a ver com o resultado final. Mas quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, soma, e quando tem sentidos opostos, subtrai. Bom, pessoal, isso aí eu termino a minha aula por hoje. Um abraço a todos, boa sorte.